Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre linhas de tendência. Vamos aprender de forma prática como usar elas no mercado e como aproveitar as melhores oportunidades da linha de tendência, tá? Então, como nós já sabemos, a linha de tendência, ela basicamente mostra para você a direção, a amplitude e a velocidade da tendência. Então é comum você ver o preço disparando para cima, fazendo topos e fundos. Vamos fazer em cor verdinha aqui. Topos e fundos mais altos nesse ritmo. Se você pegar e traçar uma linha de tendência aqui, você vai ter uma linha de tendência extremamente íngreme. E essa linha de tendência muito íngreme quer dizer que o preço está com muita velocidade, muita força, e dá para você aproveitar esses momentos. A outra linha de tendência que a gente tem no mercado é a linha de tendência mais normal, que é uma linha de tendência que o preço vai fazendo topos e fundos num ângulo mais reto, num ângulo ali próximo dos 45 graus, vamos dizer assim. Essa linha de tendência é a mais tranquila de operar, é a mais fácil de operar e ela funciona muito bem. A outra linha de tendência que existe, isso tanto funciona no inverso, tá? Tanto de alta quanto de baixo, o raciocínio é a mesma. É a linha de tendência que praticamente é uma linha de tendência de consolidação, que é quando o preço ele está fazendo topos e fundos mais altos e você consegue traçar uma linha de tendência, porém essa tendência, a inclinação dela é muito pouca. Isso significa duas coisas, ou o preço está quase consolidando ou já está consolidado e provavelmente ele vai mudar de direção ou mudar a inclinação dessa linha. Ou ele rompe o topo e usa os topos como um suporte para poder mudar a inclinação da linha e mudar a tendência, ou ele rompe o fundo e muda a inclinação da linha para baixo, ok? Então basicamente são esses três tipos de linha. É claro que existe um padrão intermediário em que a linha não está seguindo uma tendência, enfim, ela está rompendo essa linha e renovando topo e fundo. Quando isso acontece, é consolidação total. É melhor ficar de fora do mercado, ou então se você for especular, operações curtas e rápidas para pegar lucros pequenos e rápidos. Agora vamos ver na prática como é que se opera essas linhas de tendência. Vamos começar pela linha de tendência de agressão, de velocidade. Geralmente ela acontece um movimento muito forte, ela corrige bem pouquinho e ela volta um movimento forte, rompendo o topo, e assim ela fica boa parte durante horas ou até mesmo às vezes o dia inteiro fazendo tipo de movimento. Como é que eu vou acompanhar? Quando eu identifico esse padrão, eu já identifico ele aqui, ó, quando ele está rompendo o primeiro topinho que formou. E eu traço a linha de tendência, eu já consigo observar pelo tamanho dos candles que, no geral, são candles bem mais fortes, são candles bem maiores, geralmente ele faz esse tipo de movimento, e aí ele faz um candlezinho vermelho assim, e logo em seguida já está rompendo o topo do candle e já sai rompendo o topo e já vai acelerando de novo. Então como é que eu vou fazer para entrar nesse movimento? Da mesma forma que a gente faz numa análise de uma tendência mais tranquila. Quando o preço volta e ele para fazendo um fundo ou um fundinho, assim que ele rompe o topo, tendo gerenciamento de risco, tendo a opção de risco retorno seja vantajosa, você pode entrar comprado. Stop aqui bem curtinho, quando o preço já ficar positivo, já protege trazendo para o positivo, porque como o preço está com uma agressão muito rápida de alta, ele pode voltar muito rápido e acabar te estopando. Então essa hora é a hora de você entrar, ou pegar poucos pontos, ou proteger muito rápido para tentar pegar um movimento maior. Geralmente quando isso acontece, os candles no índice estão com mais de 100 pontos fácil, 100, 150, 200 pontos, o preço acelera de forma muito rápida. Ok? A outra tendência é aquela tendência assim, que o preço vai se deslocando numa amplitude mais normal, mais previsível. Então quando você traça a linha de tendência, você não vai entrar no rompimento do topo, tá? Onde é que você entra quando tem essa tendência? Você entra ou no teste do topo, quando ela volta a testar o topo, ou quando toca na linha de tendência. A melhor hora de entrar é quando ele faz os dois padrões ao mesmo tempo, ou seja, o topo anterior funciona como fundo e o fundo toca na linha, na projeção da linha de tendência. Então aqui é o melhor ponto, sem sombra de dúvida, para você poder comprar e continuar a favor da tendência. Então nada mais é do que você ver a tendência se formando, você ter lá a sua linha de tendência e você já ter uma expectativa que o preço pode vir nesse ponto. Então tudo que você tem que fazer é esperar o preço ir fazendo seus topos e fundos. Quando o preço chega lá, deixa aquele paviozinho de mínima e rompe a máxima,
pode entrar comprado, a hora de comprar é agora, stop abaixo desse fundo. Né? Geralmente quando ele dá esse sinal de compra, ele já está rompendo essa pequena LTB que formou e você entra no início do movimento e se ele romper topo, ele continua a tendência. Então ele vai romper topo, fazer uma nova máxima, voltar e fazer um fundo mais alto. Se você quer pegar a tendência, o seu stop não pode ficar acima do topo, ele tem que ficar, depois que ele ficou positivo, você tira ele daqui e coloca ele abaixo do topo de referência, porque a expectativa é que o preço pare no topo, na linha de tendência e continue o movimento de alta. Beleza? E vamos lá para a nossa última linha de tendência, que nada mais é do que aquela linha de tendência que ela vai perdendo a força e ela fica totalmente, praticamente toda lateralizada. Tá? Essa linha de tendência, ela está mostrando para você que o preço está sem velocidade e a direção não está definida. Ela continua numa tendência de alta, fazendo os fundos mais altos, porém não está tendo força para renovar os topos. Os topos também estão mais baixos. Isso forma o famoso padrão de canal, né? Ou seja, um canal onde o preço está batendo e operando. Você pode comprar quando você identifica esse canal, quando ele toca na linha na parte de baixo, com uma expectativa de sair próximo ao topo. Se você tiver com disposição, você também pode operar vendido e tentar recomprar e se fechar a operação quando ele chega próximo à linha do canal. Nós nunca vamos saber quando de fato vai romper essa linha de tendência e sair desse canal. Mas a expectativa é que se ele está dessa forma, ele está perto de romper, ele precisa alinhar a tendência. Então, em determinado momento, ele vai fazer esse movimento aqui. Vai fazer, por exemplo, um fundo mais alto e romper topo. Nessa hora que rompe topo, ele vai iniciar uma nova tendência, uma nova linha de tendência. Então, é muito comum o preço corrigir até mais ou menos a projeção dessa linha e fazer um fundo mais alto. E, enfim, continuar o movimento de alta. Nessa hora, a linha de tendência mudou. Você já pode traçar uma nova linha e com essa expectativa de operação dessa forma, operando no toque da linha. Se ele rompe para baixo, a mesma coisa. Espera ele voltar, provavelmente ele vai tocar na linha da projeção onde era o suporte, vira resistência para você sair comprando. Traça a linha de tendência nos topos e só operando a linha de tendência. Da mesma forma que faz para alta, faz para baixo. Ele tanto pode romper com velocidade quanto de forma lentamente. Então vamos lá para a gente fechar a parte da linha de tendência. A linha de tendência nada mais é do que uma região onde você está projetando em que o preço vai tocar. Então você vai contar da seguinte forma. Primeiro toque, vamos colocar de cor verde. Primeiro toque, pode ser amarelo, acho que amarelo fica melhor. Segundo toque, ok? Tá, então é dessa forma. Essa é uma estratégia para você poder operar a linha de tendência. No geral, o terceiro toque é o mais forte, é o que mais anda, é o que o preço melhor se desloca. Por quê? Porque todo mundo já observou isso aqui, ó, que ele já tocou uma, duas vezes. E está todo mundo esperando o preço voltar até uma determinada região para fazer o terceiro toque. E nesse terceiro toque, todo mundo operar a favor da tendência, ou seja, operar comprado. Vamos colocar o 3 aqui. Então, quando o preço chega, está todo mundo de olho. Quando o preço dá o sinal de compra nessa região, ou tocando na linha, ou esperando romper a máxima do candle, todo mundo começa a entrar comprado nessa região e faz com que o preço acelere nesse momento. E geralmente ele rompe topo e prossegue para um grande deslocamento de preço. Então está todo mundo olhando. Geralmente então, a estratégia é operar o terceiro toque da linha. Você pode operar o segundo, você pode operar o quarto, o quinto, mas o que você vai encher a mão para ganhar dinheiro e segurar o trade é no terceiro toque. Vamos olhar na prática aqui como é que o preço se comporta quando você chega diante do terceiro toque. Então essa semana isso aconteceu várias vezes. Então muita gente conseguiu uma boa pontuação porque o preço anda direcional. Então vamos começar aqui, ó, no dia 6. Dia 6 foi segunda-feira, foi quando teve uma operação de terceiro toque. Tá? Então vamos fazer o quê? Nós vamos traçar uma linha de tendência no preço. Então o preço deixou o seu
fundo, ok? No fechamento de ontem, abertura do dia, e deixou seu topo. E renovou um fundo aqui, ó, quando ele rompeu esse fundo, e ele fez um novo topo aqui. Então você vai fazer o quê? Traçar as linhas de tendência. Wister, mas a linha de tendência não é desse ponto a esse ponto? Não, porque aqui ele está consolidado. Ele até pode ser uma linha de tendência. Se você traçar, você vai ter o ponto 1, o ponto 2 e aqui o ponto 3. Pode ver que o ponto 3 é o ponto onde o preço mais se deslocou, é onde o preço mais andou. Então, se você operasse vendendo nesse ponto, você teria a oportunidade de ganhar muitos pontos. Porém, o preço estava o quê? Consolidado aqui dentro. Então, não é o melhor momento para você operar o terceiro toque da linha. Então, você tem que fazer a contagem da seguinte forma. Topo, renovou fundo, topo. Então, tem topo 1 e topo 2. Então, o terceiro topo, o terceiro toque, eu vou operar vendido. Então, o que você vai fazer? Vai ligar a linha de tendência. Vamos pegar esse ponto aqui até esse ponto. Como eu tenho dois pavios, eu vou traçar aqui no meio eles. E agora a gente vai observando o que o mercado foi fazendo. Ó. Renovou mais um fundo aqui e ainda só está com 2 toques na linha, não tem o terceiro toque. Vamos aguardar. Aqui, ó. O preço já praticamente acabou de fazer o terceiro toque. Se ele der sinal de venda, você pode vender. Vamos olhar o preço, o que ele fez. Deu sinal de venda, tocou na linha. Ó, ele voltou e fez o toque definitivo. Até perfurou ela. E deu sinal de venda nessa ponta. Então você entra vendido aqui, stop acima do topo. E vamos ver o que vai acontecer depois que ele dá o terceiro toque na linha. Tá bom. Do momento que ele deu a venda e o stop estava acima do topo, já foram 430 pontos. Vamos ver se ele caiu mais. Está quase fechando o dia. Aí. Então, do ponto de venda até o final do dia, 500 pontos. A movimentação não foi tão forte por causa do horário. Já aconteceu às 3 da tarde da segunda-feira e a partir desse horário a liquidez começa a diminuir e no final da bolsa, para a maioria dos operadores, não estão mais operando. Fica só alguns para fazer leilão. Então você pode ver que o terceiro toque pode acontecer em qualquer horário. Então a gente olhou que teve 2 toques na linha no período da manhã, traça a linha de tendência e deixa ela marcada. Vou até ajustar ela ficar certinha aqui. E deixa ela marcada. A partir do momento que ele tocou e deu sinal de venda, pode confiar que geralmente esse vai ser a melhor operação do dia. Teve outros terceiros toques em tendências menores? Teve. Deixamos aqui, ó. Primeiro toque, esse é o 1, renovou fundo, voltou, fez um outro topo, traça a linha de tendência, o preço voltou, tocou de novo, terceiro toque, deu a melhor venda do dia, que só essa venda aqui deu aproximadamente 600 pontos. Como eu falei, aqui o preço estava consolidado, ele estava dentro desse fundo e desse topo. Então não seria a melhor coisa operar o terceiro toque. Mas se você traçar uma linha de tendência e der gerenciamento, pode fazer a operação, que também teria dado 400 pontos essa venda aqui. Beleza? Vamos ver o próximo dia. Isso aqui foi na segunda-feira. Olha lá. Terça-feira, o dia começou muito ruim, começou muito consolidado. Vamos traçar uma linha de tendência aqui. Ó. Tenho esse topo. Vamos lá, só para vocês entenderem. Um topo e o fundo mais baixo. Então, característica de tendência. Tudo que eu preciso é um topo mais baixo e um novo fundo para confirmar a tendência de queda. Ele deixou os 2 topos, traço a linha de tendência aqui. Vamos colocar essa linha de tendência aqui. E o preço veio primeiro toque, segundo toque. E ele não tocou o terceiro toque. Não tocou, não tem venda. Renovou fundo, renovou fundo. Então vou fazer o quê? Vou ajustar a minha linha de tendência. Então vou ligar daqui até esse ponto aqui. Opa. Aqui, ó. Ajustei minha linha de tendência. Agora veja só. Não ficou o primeiro toque? Fundo. Segundo toque, renovou fundo. Aguardo o terceiro toque. Quando o preço volta na linha, olha o que acontece. Deu um sinal de venda exatamente aonde? Lembra que eu falei da linha de tendência? Que o ideal é quando ela toca a linha de tendência em confluência com o fundo ou com o topo anterior? Então no fundo anterior, deu a mesma região de preço, ele tocou
E essa operação deu nada mais, nada menos do que 1.500 pontos no terceiro toque da linha. Por quê? Estava todo mundo de olho nesse terceiro toque. Como o preço ontem fez um topo, fez esse topo aqui, ó. Fez esse topo, ok? Esse topo aqui, fundo, topo mais baixo. E quando ele rompeu esse fundo, ele está continuando a tendência de ontem. Por isso que o movimento foi tão forte. Então, se você entrar nessa operação do terceiro toque do dia, de terça-feira, do dia 7, do dia que você estava operando, você pegou a continuidade do movimento da queda de ontem. Então, por isso que esse movimento foi tão significativo. Então tá aí, mais um exemplo do terceiro toque na venda. Vamos ver aqui. A tendência de queda, então a gente vai olhar para o terceiro toque na venda. Vamos ver na quarta-feira se teve. Deixa eu apagar essas linhas de tendência para não deixar o gráfico tão cheio. Um topo, um fundo. Vamos tentar aqui traçar uma linha. Rompeu, então vai lá, espera. Tem que esperar romper o fundo, vou ajustar a linha de tendência. Vamos ver se vai dar certo essa aqui. Nem olhei o gráfico. Um topo, dois topos. Vamos ver se existe um terceiro topo para ser tocado. Não teve, foi rompido. Rompeu o fundo, vamos ajustar a nossa linha também. Olha lá, então eu tenho 1, 2. Aqui também dá uma linha de tendência. Vamos ver o que vai acontecer, se tem operação ou não tem nessa linha de tendência. Não teve de venda, não teve operação nesse dia. Vamos ver o que acontece no outro dia. Aqui, ó, aqui tem, só não foi ajustada a linha de tendência. Vamos ajustar aqui. Tem esse topo com esse topo aqui, ó. Ó. Primeiro topo, fez um fundo, tocou, renovou fundo. Espera o terceiro toque, que vai dar bom. Vamos ver o terceiro toque. Foi nessa região, acabou de tocar, vamos ver se vai romper, se vai cair ou se vai subir. Vamos ver. A partir do momento que ele deu o terceiro toque, aqui, o preço caiu no dia 9, cerca de 400 pontos. Vamos ver se ele vai cair mais nesse dia. Beleza, é isso mesmo. Mas o terceiro toque deu 400 pontos e o preço ficou consolidado. Entre o sinal de compra até a mínima deu 600 pontos. Pouco provável que pegasse 600 porque ele veio fazendo topos muito altos, né? Uma alta amplitude, não caiu direto igual aos outros. Mas a partir do momento do terceiro toque, 400 pontos, o que é ponto suficiente para você pegar e não pode deixar voltar essa pontuação. Vamos continuar vendo o movimento do preço. Beleza. Se ficasse posicionado, stop acima, né? Até o fechamento do outro dia teria dado certo. Mas vamos lá. Próximo dia, vamos traçar nossas linhas. Vamos ver se nós temos linhas de tendência aqui. Vou excluir essa. Deixa eu traçar essa linha aqui. O preço abriu um gap de baixa, muito inclinado, sem linha de tendência. Beleza, é isso aí. Então essa semana, só de operação de terceiro toque na linha, deu duas excelentes operações a ponto de tendência. Se eu for olhar numa dimensão de preço, eu posso deixar traçado essas linhas aqui, ó, num longo prazo maior. Por quê? Vamos fazer a contagem. Primeiro toque, segundo toque, tem que aguardar o terceiro toque dessa linha. Primeiro toque, segundo toque, tem essa linha para dar o terceiro toque. Então já tem uma projeção de onde o preço pode vir tocar e dar uma boa oportunidade. Quando é que eu vou entrar quando der o terceiro toque? Quando ele sinalizar a venda e te der o gerenciamento de risco. Quando você puder arriscar, comprometer o seu financeiro. Então ele tende a dar esse tipo de movimento. Vamos olhar agora rapidinho um exemplo na compra, para não ficar só preso na venda, porque a tendência da semana foi queda, para ver se esse negócio de terceiro toque aí realmente funciona, ou se eu só estou enrolando vocês aí. Então vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo mover esse gráfico, está travando bastante, acho que vai dar certo agora. Deixa eu pausar aqui, eu volto.
Beleza, pessoal, aqui tem um outro exemplo de linha de tendência, dia 19 de julho aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui a gente vai estudar dois tipos de linha de tendência. Aquela linha de tendência com pouca inclinação, mostrando que o preço está perdendo um pouco de força, e a qualquer momento ele vai romper para um dos lados. E nesse exemplo, ele rompe para cima, tá? Ele rompe para cima, quando é que ele rompe? Quando ele faz o primeiro, o segundo e exatamente no terceiro toque da linha. Aqui ele não tocou, tá? Ele ficou perto, mas não tocou. O toque aconteceu nesse aqui. No terceiro toque da linha de tendência, entrou força compradora e o preço subiu direto. E quando entrou a força compradora nesse momento, que o preço subiu direto, houve aquela inversão da linha. A linha de tendência estava lateralizada e agora ela fez uma linha de tendência de agressão de compra, agressão de compradores. E fez aquele padrão. Olha o tamanho dos candles. Cada candle com 200 pontos, 200 pontos, 200 pontos, 200 pontos. Então se você entra nesse terceiro toque com o teu stop curtinho, de cara, nos primeiros 5 minutos você pega 900 pontos. 10 minutos você pega 900 pontos. O preço corrige cerca de poucos candles, ó. E ele corrige exatamente aonde? No teste do topo. Quando ele corrige no teste do topo, ele logo em seguida dá um sinal de compra. Então se você perdeu o compra no terceiro toque e ele rompeu aquele topo que estava segurando a linha de tendência, praticamente consolidando ela, você pode entrar no retorno do pullback, no teste do topo e pegar a continuação do movimento de alta. E olha como a linha acelerou. Nesse momento, praticamente ele não olha para trás. Toda vez que ele dá um sinal de compra, dessa forma, você pode entrar comprado. Tem esse exemplo, tem esse exemplo, tem esse exemplo, tem esse e esse também. Então, praticamente, todo sinal de compra foi válido. Você praticamente seria estopado em nenhum deles. Com exceção desse aqui, talvez. Se entrar um pouco atrasado, talvez seria estopado aqui no fundo. Mas logo se ele deu outro sinal de entrada e foi embora. Então, o preço andou só no final do dia aqui. Vamos ver quantos pontos foi. A partir do terceiro toque, cerca de 2.200 pontos. Então, o terceiro toque na linha é o mais efetivo. O que eu tinha para passar de linha de tendência basicamente é isso. Traça as linhas de tendência, tanto do movimento da tendência que vem de um dia para o outro, ou da tendência que se inicia no dia, porque em determinado momento você vai conseguir identificar que o preço vai pegar essa tendência como referência, como base para o preço deslocar e andar. Então aqui nós temos um outro exemplo, ó, um toque, segundo e terceiro toque, e o preço despenca. Fecha o dia e abre caindo ainda. Beleza? O que eu tenho que passar para a linha de tendência é isso. Vamos encerrar por aqui. Uma ótima semana a todos e bons negócios. Até mais.